O modernismo no Brasil e no mundo, narrador. Você já parou para pensar no impacto profundo que o modernismo causou nas artes, na literatura, na música e até na maneira como enxergamos o mundo? Esse movimento cultural não foi apenas uma mudança de estilo. Ele representou uma verdadeira revolução na forma de criar, de pensar e de sentir. Ao longo deste vídeo, vamos explorar o que foi o modernismo, como ele se desenvolveu no contexto global e principalmente como ganhou uma identidade própria e marcante aqui no Brasil. Prepare-se para mergulhar em um universo de experimentação, ruptura e reinvenção, repleto de obras, artistas e sons que mudaram para sempre a história da cultura. O que foi o modernismo? Narrador. O modernismo surgiu como resposta a um mundo que passava por transformações intensas e muitas vezes traumáticas. No final do século XIX e início do século XX, a humanidade vivia sob o impacto da Revolução Industrial, das grandes guerras mundiais e do colapso de antigos modelos sociais, políticos e artísticos. A arte tradicional, que até então seguia regras rígidas e padrões clássicos, já não era suficiente para expressar a complexidade e o caos de um mundo em crise. Foi nesse cenário que emergiu o modernismo, um movimento de vanguarda que buscava romper com o passado e abrir espaço para novas formas de expressão. Entre suas principais características estão a rejeição às convenções acadêmicas e à tradição estética herdada dos séculos anteriores, a valorização da subjetividade e da experiência individual do artista, a busca por inovações formais, com uso de linguagem fragmentada, narrativas não lineares e estruturas experimentais. Uma estética provocadora, que muitas vezes chocava ou incomodava, mas que buscava refletir os dilemas do homem moderno. No cenário global, o modernismo se alimentou das tensões do pós-Primeira Guerra Mundial e da ascensão de correntes artísticas como o cubismo, o futurismo, o dadaísmo e o surrealismo, todas elas empenhadas em redefinir o papel da arte em uma nova era. Modernismo no mundo. Principais nomes e obras. Narrador. A força do modernismo se manifestou em diversas áreas da produção artística e cultural, e seus principais nomes marcaram a história com obras desafiadoras e inovadoras. Na literatura, destacam-se autores como James Joyce, da Irlanda, com Ulisses, 1922, um romance que usa a técnica de fluxo de consciência para mergulhar no pensamento humano. Virginia Woolf, da Inglaterra, em obras como Mrs. Dalloway, onde a introspecção psicológica e a fluidez temporal revelam o universo interior das personagens. Franz Kafka, da então Tchecoslováquia, atuando em língua alemã, autor de A Metamorfose, que revela o absurdo e a alienação da existência moderna. Nas artes visuais, os destaques incluem Pablo Picasso, espanhol, criador do cubismo, cuja obra Guernica se tornou símbolo da dor e do horror da guerra. Salvador Dalí, também espanhol, com obras surrealistas como A Persistência da Memória, em que o tempo se derrete em imagens oníricas. Wassily Kandinsky, russo, pioneiro da abstração, que acreditava na arte como expressão espiritual pura, livre de referências figurativas. Na música, a ruptura foi igualmente intensa. O russo Igor Stravinsky abalou o mundo com A Sagração da Primavera, obra marcada por dissonâncias e ritmos irregulares que provocaram escândalo em sua estreia. O austríaco Arnold Schoenberg foi mais longe ainda, ao abandonar a tonalidade tradicional e criar a música atonal e o sistema dodecafônico, que reorganizou por completo a lógica musical do Ocidente. O modernismo no Brasil, a Semana de Arte Moderna de 1922, narrador. No Brasil, o modernismo ganhou forma de maneira marcante com a realização da Semana de Arte Moderna, que aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo em fevereiro de 1922. O evento reuniu artistas, escritores e músicos que desejavam romper com os modelos importados da Europa e criar uma arte verdadeiramente brasileira, ousada, livre e conectada à realidade do país.
Entre os principais nomes dessa primeira fase modernista, destacam-se Mário de Andrade, autor de Macunaíma, 1928, um herói sem nenhum caráter, que sintetiza o folclore, os mitos indígenas e as contradições do Brasil. Oswald de Andrade, com o Manifesto Antropofágico, 1928, que propunha devorar culturalmente a Europa para reinventar algo novo e autêntico. Manuel Bandeira, com Libertinagem, 1930, que trouxe a poesia para temas cotidianos, populares e profundamente humanos. Nas artes visuais, as mulheres tiveram papel de destaque. Tarsila do Amaral, com obras como Abaporu, A Negra e Antropofagia, expressou em cores vivas e formas distorcidas o espírito do Brasil profundo. Anita Malfatti, com quadros como O Homem Amarelo, foi precursora do expressionismo no país e enfrentou duras críticas da elite conservadora da época. Na música, o grande nome foi Heitor Villa-Lobos, que combinou elementos da música clássica com temas e ritmos brasileiros, como se pode ouvir nas baquianas brasileiras e em obras como O Irapuru. Fases do modernismo no Brasil. Narrador. O modernismo brasileiro passou por 3 fases, cada uma com características próprias. Primeira fase, 1922-1930. Foi o momento da ruptura com o academicismo e da experimentação estética. Era marcada por um nacionalismo forte, que buscava nas raízes populares e na cultura indígena a base para uma nova arte brasileira. A segunda fase, 1930-1945. Caracterizada pela maturidade estética e literária. Os autores se aprofundam nas questões sociais e existenciais do país. Nessa fase, destacam-se Carlos Drummond de Andrade, mestre da poesia introspectiva e crítica. Graciliano Ramos, autor de Vidas Secas, obra-prima do realismo nordestino. Jorge Amado, que explorou as lutas populares e a cultura baiana em seus romances. Érico Veríssimo, com retratos profundos do sul do Brasil. Terceira fase, pós-1945. Marca a transição para o pós-modernismo e o surgimento de novas vanguardas. Ganha força o concretismo, movimento que propunha uma poesia visual e racional. Os principais nomes foram João Cabral de Melo Neto, com Morte e Vida Severina. Além de Augusto e Haroldo de Campos e Décio Pignatari, criadores do movimento concretista. O legado do modernismo, narrador. O modernismo deixou um legado profundo e duradouro na cultura brasileira e mundial. Ele influenciou não apenas as artes plásticas e a literatura, mas também o design, a arquitetura, o teatro, o cinema e a música. No Brasil, foi responsável por redefinir a ideia de identidade nacional, abrindo espaço para manifestações artísticas mais autênticas e plurais. Seus desdobramentos podem ser vistos em movimentos como o tropicalismo, a bossa nova e o cinema novo. Todos eles herdeiros da ousadia e da inventividade modernista. Encerramento. Narrador. Mais do que um movimento artístico, o modernismo foi uma mudança radical na forma de compreender o mundo, a arte e o próprio ser humano. Ele nos ensinou que a ruptura, o risco e a experimentação são caminhos legítimos para a criação e para a liberdade. Se você curtiu essa jornada pela história do modernismo no Brasil e no mundo, aproveite para deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com quem também ama arte, cultura e revolução criativa. Até a próxima!